Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido.
Queridos irmãos em Cristo, um bom dia e que a paz do Senhor Jesus esteja habitando plenamente o coração de cada um dos amados irmãos. Na manhã deste dia, dando seguimento à programação intitulada Falando de Vida, eu gostaria de te convidar a nós lermos um texto da Bíblia que se encontra no capítulo 3 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo de número 14, que nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu gostaria de repetir o versículo de número 14 para realçar o texto que nós fizemos menção nesta manhã. Diz assim o versículo de número 14: E disse Deus a Moisés:
eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Querido e santo Deus, graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de fazermos menção de uma porção da tua inerrante palavra, desta palavra, ó Deus, revelada pelo teu Santo Espírito, que inspirou homens a escrevê-las e deixá-la, ó Deus, como um manual para cada um de nós. Que esta palavra, ó Deus, nos alimente nesta manhã, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê coragem, nos dê intrepidez, nos dê ousadia para anunciar que tu és Deus e que tu, ó Pai, tu és um Deus santo e que não mudou e jamais mudará. Toma, Senhor, todos aqueles que estão ao alcance de nossas vozes, que estão, ó Deus, participando desta live, que tu possas, ó Deus, suprir-lhes as necessidades e revelar-te a cada um deles, de maneira, ó Deus, que todos nós sintamos o toque do teu Santo Espírito. Ó Deus, eu te faço esta petição, crendo, meu Senhor, que tu és um Deus que ouve, tu és um Deus que se move e que tu és um Deus que cuida dos teus. Te faço essas petições em nome do teu santo Filho Jesus, aquele que contigo vive e reina por todos os séculos. Amém. Meus queridos irmãos, na manhã desta terça-feira, eu quero que todos nós façamos uma reflexão acerca do que Deus tem sido na minha, na tua, na nossa vida. O versículo de número 14, ele diz com muita propriedade que Deus se identifica a si mesmo como eu sou o que sou. E eu pergunto a você algo que eu desejo nesta manhã que você reflita durante esse dia. O que Deus tem sido na tua vida? O que eu sou o que sou tem significado na tua vida? Não faça essa pergunta e sei que provavelmente todos nós tenhamos o conceito teológico dessa expressão. Mas quando eu faço essa pergunta, eu não me refiro a apenas que nós façamos essa definição num conceito pré-existente, mas que essa definição decorra das experiências que nós temos tido com esse Deus. Esse Deus é um Deus que, conforme nós vimos no texto, vê, ouve, fala, se revela e se sensibiliza com as nossas orações. Ele se inclina aos nossos clamores. Nós vimos que esse texto, ele é o texto inicial, porque, segundo os estudiosos, é o capítulo 3 de Êxodo, a partir do seu verso 1, até o capítulo 4, o seu versículo de número 17, aí está contido o chamado de Moisés como o libertador de Israel. E é curioso, irmãos, que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me debruçar sobre alguns textos do Antigo Testamento, eu me lembro de uma obra que eu li há cerca de 20 anos, intitulada Estudo Panorâmico da Bíblia, em que o autor, na capa do livro, ele deixa lá escrito o seguinte, que por debaixo e por trás da Bíblia,
Por cima e além da Bíblia está o Deus da Bíblia. Quando ele fala, esse autor, ele se dedica a esse personagem chamado Moisés, ele deixa lá no seu livro escrito o seguinte, que Moisés passou 40 anos achando que era alguém. E depois, se nós voltarmos um pouquinho antes, lá no capítulo 2, nós verificaremos que Moisés mata um homem. E o faraó determina a sua prisão e consequente execução. E Moisés se refugia em Midian, onde passa outros 40 anos de sua vida. Nesses 40 anos que ele passa em Midian, Moisés, segundo esse autor, ele começa a achar que não era ninguém. Vejam vocês, 40 anos achando que era alguém. Um fato marca a sua vida e o obriga a abandonar toda aquela vida que ele tinha no palácio, toda a vida que ele levou, uma vida de príncipe, porque foi cuidado pela filha do faraó. E ele abandona aquela vida aonde ele teve acesso aos melhores estudos, aos melhores colégios, aos melhores professores, a toda a ciência de então. E depois que ele mata esse homem, ele foge para Midian, aonde ele se torna um apacentador de ovelhas. E vocês observaram que lá no versículo de número 1, diz que Moisés estava cuidando do rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro. Os livros de Atos, no capítulo 7, 23, e Êxodo 7, 7, eles nos relatam que Moisés passou esses 40 anos servindo a Jetro. Agora, nesse período que ele se torna um apacentador de ovelhas, ele, segundo o autor do livro que eu acabei de mencionar, ele passa a achar que ele não era ninguém. E segundo esse mesmo autor, no momento em que ele tem esse encontro com Jeová, que ele tem esse encontro com Deus eterno, ele passa a ter a certeza de que ele não era ninguém. Então vejam só, 40 anos achando que era alguém, 40 anos achando que não era ninguém, e 40 anos como condutor, como libertador do povo, atravessando o deserto a caminho da terra que mana leite e mel prometida por Deus. Moisés, ele tem tantas experiências com esse Deus que ele passa a ter a certeza que ele não era ninguém. Quais são as experiências que eu e você temos vivido com esse Deus? Eu vos trago esta palavra nesta manhã, porque observem que o cenário retratado pelo próprio Deus não era um cenário favorável ao povo de Israel. Ele diz claramente a Moisés que ele estava vendo o sofrimento do povo e tinha ouvido o seu clamor. Eu vos trago esta palavra para que nós contextualizemos com os dias em que nós estamos vivendo. O cenário, ele não é favorável e a perspectiva é de se tornar pior. Os especialistas dizem que certamente a pandemia não trará apenas
imediatas, elas têm as consequências imediatas, que são desemprego, fechamento de empresas, fechamento de portas de emprego. Eu poderia ser interpretado nesta manhã como alguém que está trazendo um cenário, uma palavra terrível para cada um de vocês. Não, mas não pensem dessa forma. O que eu quero refletir com você nesta manhã é que no meio de um cenário adverso, nós ainda somos o povo de Deus. Nós ainda temos as maiores e melhores armas que um homem pode dispor no meio de um cenário adverso, chamado jejum, chamado oração, chamado intercessão, chamado deprecação. Essas são armas poderosas para aqueles que estão num cenário adverso, porque vejam uma coisa: Deus, quando se revela a Moisés, nós observamos que Moisés ouve a voz de Deus. Ele primeiro vê aquele cenário, e queridos, prestem atenção numa coisa: o texto que nós lemos diz que Moisés estava no deserto. O fenômeno da autocombustão é algo muito comum no deserto. As coisas pegam fogo espontaneamente. Mas o que Deus faz? Ele pega algo que era natural e normal, conhecido de todos, e faz daquilo algo sobrenatural. Porque observem vocês, o texto diz que a sarça ardia, mas não se consumia. Ou seja, as folhas não se transformavam em cinza, os seus galhos não se transformavam em cinza, e o fogo ardia no meio daquela sarça. Sobre isso, eu gostaria de dizer que esta expressão sarça, ela aparece, é uma expressão no hebraico que aparece exclusivamente nesse texto e só vai ser repetida em Deuteronômio capítulo 33, o verso de número 16. Há algo ali sobrenatural e Moisés tem a sua atenção despertada para aquilo. E vejam quais foram as reações de Moisés. Primeiro, ele vê, tem a sua atenção despertada. Depois, ele ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui. Primeira coisa, ele tem a sua atenção despertada para o sobrenatural. Segunda coisa, ele conhece a voz desse Deus. Terceira coisa, ele teme esse Deus, porque o texto diz que quando ele se depara com esse cenário, ele cobre o seu rosto por temer olhar para Deus. 3 passos maravilhosos: viu, temeu e ouviu, respondeu. Mas depois, irmãos, na sequência, o que é que nós vemos Moisés fazendo? E é curioso notar, irmãos, que Deus, esse Deus, ele não tem nada a tratar com preguiçosos, porque senão, vejamos, quando nós olhamos o capítulo 6 de Juízes, nós vemos esse mesmo Deus revelando-se a Gideão, e Gideão estava com as suas mãos ocupadas, ele estava trabalhando. Quando nós vemos o primeiro livro de Samuel, o seu capítulo 3, nós vemos esse Deus chamando Samuel, e Samuel estava servindo no tabernáculo. Quando nós avançamos nesse mesmo livro e chegamos ao capítulo 17, versículo 20, nós encontramos esse Deus
mandando o profeta ungir Davi, e Davi estava ocupado apacentando ovelhas. Quando nós entramos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, os versos 19 ao 21, nós encontramos Eliseu arando a terra e esse Deus se revelando a ele. Quando nós entramos no capítulo de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 16 ao 20, nós encontramos Jesus chamando 4 apóstolos e encontramos esses 4 apóstolos trabalhando, envolvidos no seu ofício diário, que era a pescaria. Quando nós abrimos o capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Mateus coletando imposto, ou seja, trabalhando. Só que, irmãos, quando nós abrimos o livro de Provérbios, o capítulo 24, o capítulo 30, do versículo 30 ao 34, abrimos Mateus 25, 26 e 27, e 2 Tessalonicenses 3, os versículos de 10 ao 12, nós vamos ver que Deus não tem compromisso nenhum com preguiçosos. Estamos ocupados, irmãos, estamos trabalhando, estamos orando, estamos pregando, os nossos líderes se encontram empenhados em manter a igreja em atividade, em adoração a esse Deus. Não estamos com as nossas mãos ocupadas. Mas a reflexão que eu quero trazer para nós nesta manhã, será que o que nós temos feito tem sido suficiente? Será que não temos sido tímidos nesse clamor a Deus em meio ao cenário que estamos atravessando? Porque eu creio, meus irmãos, que aqueles que estão perseverando, e apesar do quadro atual e futuro ser pintado de maneira diversa, eu creio que esses estarão atravessando este cenário e chegando a locais, a terras largas, a terras ricas, a terras que mana leite e mel. É lógico que eu sei que você sabe que essa expressão terra que mana leite e mel é uma linguagem de cunho poético, cujo significado é riqueza. É um porto seguro. Portas de emprego poderão estar sendo fechadas nesse período, mas eu creio que se nós permanecermos firmes, buscando esse Deus, orando, clamando, jejuando, dedicando as nossas vidas à santidade ao Senhor, o Senhor mudará esse quadro e deixará estarrecido todos aqueles que pintavam um quadro adverso, porque servimos a um Deus que é absoluto. As circunstâncias não fazem esse Deus mudar, mas ele muda as circunstâncias. As adversidades não fazem esse Deus optar por um plano B, porque o nosso Deus não tem plano B. Observe que se nós seguirmos a sequência deste capítulo, nós verificaremos que Deus, ele já sabia de antemão tudo quanto Moisés passaria quando ele chegasse no Egito, e nós vemos isso a partir do versículo de número 16 do capítulo que nós lemos. Ele já sabia tudo o que aconteceria, que os anciãos daquela cidade aceitariam a liderança de Moisés, porque essa liderança não foi outorgada por homens, esta liderança foi dada a Moisés pelo próprio Deus que se revela a ele.
Mas se por um lado nós vemos o Moisés reagindo de forma maravilhosa no início desse contato, quando Deus aprofunda o seu diálogo com ele, o que é que nós vemos Moisés fazer, meus irmãos? Uma das coisas que Moisés faz em forma de indagação a Deus é que quando Deus o nomeia como libertador e que o enviaria a Faraó, Moisés vira-se para Deus e diz para ele: isto está lá, irmãos, no versículo de número 11. No 10, nós vemos escrito o seguinte: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olhem no versículo de número 11 o que Moisés diz. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quantas vezes nós já não nos comportamos exatamente como Faraó? Desculpe-me, como Moisés, dizendo: quem sou eu? Eu quero te dar uma notícia nesta manhã. Sabe quem sou eu? Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Ninguém diante desse Deus. Porque não sou eu, não é você, não somos nós que mudamos cenários, que mudamos quadros, que mudamos dificuldades, que superamos a adversidade. Não somos nós. Mas observem o que Deus disse a Moisés, lá no versículo de número 13. Então, desculpe-me, lá no versículo de número 12, vejam o que Deus diz a Moisés. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Certamente, irmãos, neste diálogo, Moisés poderia se regozijar, poderia ser tomado de uma força, de uma coragem, de uma ousadia maior do que ele tinha quando ele passou os 40 anos no Egito achando que era alguém. Mas ele diz a Deus: quem sou eu? Eu te digo nesta manhã, nós somos aqueles que o grande eu sou está conosco, está comigo, está contigo, está com a igreja. Avance, marche, não desanime, não desista, insista, persista, exerça a sua fé, porque o grande eu sou está conosco. Esse Deus absoluto, absolutamente santo, absolutamente real, absolutamente divino, absolutamente provedor, absolutamente vivo, absolutamente criador. Esse Deus que sustenta tudo e todos, ele está com a sua igreja. Persista, igreja, insista. A posição de cada um de nós é de joelhos dobrados, mãos erguidas e lábios clamando a um Deus santo,
vivo, justo e reto, que tudo sabe, tudo vê e nada lhe escapa do controle. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está com a sua igreja. Pode ser, meus irmãos, que nós até derramemos lágrimas, aleluia, porque somos humanos e temos as nossas limitações. Mas esse Deus está nos conduzindo com segurança à terra que mana leite e mel. E eu encerro repetindo a pergunta: o que tem sido Deus na tua vida? Na vida de cada um de nós? Será que nós temos estreitado de maneira sólida esse relacionamento num cenário tão adverso? É apenas isso que Deus quer de nós. Porque os anos na presença desse Deus me ensinaram, meus queridos irmãos, que muitas vezes Deus nos permite conquistas, mas olha o que eu te disse, nos permite. E muitas vezes essas conquistas não nos trarão felicidade plena, satisfação plena, vida em abundância. Não nos proporcionarão isso. O tempo não nos permite nos estendermos mais. Mas observem uma coisa: se nós dermos sequência a esse texto, nós veremos que por causa de Moisés, Deus permitiu várias coisas a Moisés. Vejam só, permitiu. A chamada foi com ele, foi direta, foi pessoal, foi particular. Arão entra na história não porque Deus tenha planejado isso, ele apenas permite. E o texto, a Bíblia nos mostrará na sequência que nós veremos este Arão fundindo ouro para fazer um bezerro enquanto Moisés estava no monte orando. Vai nos mostrar esse Arão junto com Miriam, seus irmãos, falando mal do seu líder. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos porque somos às vezes tratados com dureza, seja pelos nossos líderes, enquanto pastores de cada um de nós, seja por Deus não nos permitir alcançar certas benesses. Mas o tempo nos mostrará que Deus não permitiu, não porque nos quisesse ver sofrer, pelo contrário, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para que a nossa comunhão fosse maior, mais sólida e mais perfeita diante desse Deus. Creia, Deus está contigo, você não está só. Todo o cenário adverso, em todo o cenário adverso, em todo o transcurso desse cenário pelo qual estamos passando, Deus está conosco. A sarça continua a arder sem se consumir. Deus continua fazendo de coisas naturais coisas tremendamente sobrenaturais.
Você poderá até perder o seu emprego, mas Deus cuidará de abrir outra porta para você. Você, comerciante que está nos ouvindo, poderá até atravessar dificuldades, mas saiba, Deus está contigo e não te abandonará neste cenário. Clame ao teu Deus, sirva ao teu Deus, honre ao teu Deus, dobre os teus joelhos diante do teu Deus. Exalte o nome desse Deus, celebre o nome desse Deus, honre esse Deus no cenário adverso, porque certamente esse Deus te honrará, me honrará, nos honrará, honrará a sua igreja, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é o guarda fiel, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele não tira cochilo. Deus está atento ao seu povo. Louve a Deus em todo o tempo. Cante, exalte o nome do teu Deus, porque Ele está contigo. Eu queria, nesse instante, orar por você, orar por nós. Nós ouviremos esse hino e eu queria que você refletisse na letra desse hino. Por tua morte lá na cruz, Nós só estamos Jesus, aqui te adorarei. pela morte lá Pelo na sangue cruz. derramado, pelo véu que foi Louve ao teu rasgado, Deus. te Fomos chamados adorarei. para isso, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Pelo privilégio de aqui estar, Que privilégio poder soltar de a estarmos minha aqui voz e te agora, louvar, reunidos, por utilizando sentir sua a presença, tecnologia pela existente certeza da tua para cultuar o nosso existência. Deus, para falar da Te sua adorarei. palavra. Amanheceu, irmãos. Um novo dia Deus pôs à nossa frente. Que habita em mim, Dobre os seus joelhos, clame a Ele, adore-o, porque Ele é Deus. Não deixe de adorá-lo, não desanime, não retroceda. Creia que Deus tem algo reservado para mim e para você. Em meio a esse cenário, adore, busque, não desista, insista, persista, exerça a tua fé. Que Deus maravilhoso, adoremos esse Deus, prostremos-nos diante dele, porque Ele é digno, Ele é real, Ele é santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus absolutamente autoexistente, um ser incriado, sem princípio e nem fim, sem mudança. Nele não há sombra de variação, podemos escrever este ano. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Louvemos esse Deus em todo tempo, em todo lugar. Seja qual for a circunstância, seja qual for o cenário, adoremos esse Deus. Adoremos esse Deus. Aleluia. Levantemos, irmãos, um clamor ao Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estamos reunidos em torno do Teu santo e excelso nome, para dizer que Tu és Deus e que Tu reinas sobre as nossas vidas, para clamar a Ti e Te dizer que em Ti nós confiamos, em Ti reside a nossa esperança. Em Ti, ó Deus, nós somos mais do que vencedores, porque Tu estás conosco. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos,
que neste momento ouvem, ó Deus, a transmissão desta live. Toma cada um deles, tu conheces, ó Deus, o mais profundo de cada um dos teus filhos. Sabe, ó Deus, da necessidade de cada um. Eu entrego todo o teu povo em tuas mãos, ó Deus. Não apenas o povo que clama no Brasil por mudança, por paz, por tranquilidade, por prosperidade, por empregos, por saúde, por educação. Mas, ó Deus, eu te entrego todo o teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Eu sei que tu assiste cada um deles em particular e tu tens cuidado de cada um de nós de forma particular, de forma especial, atendendo a cada um de nós nas nossas necessidades. Sustenta-nos, ó Deus, porque tu conheces o nosso interior, tu conheces as nossas limitações e nós somos dependentes, ó Deus, das tuas providências em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a exercer a nossa fé. Reveste-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, poder. Dá-nos autoridade, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para mostrar ao mundo que tu reinas, que tu não mudas, que tu és o mesmo e jamais mudarás. Tu és o Deus que ainda opera milagres, tu és o Deus que faz cessar, tu és um Deus que faz cessar toda a adversidade, tu és um Deus que, ó Deus, que cessa toda a ação do maligno, ó Deus, e nós te entregamos esta nação em tuas mãos, ó Deus, que tu repreenda toda a ação, ó Deus, demoníaca nesta nação, toda a hoste espiritual da maldade seja repreendida nesta nação, que toda enfermidade, toda esta pandemia seja repreendida no nome santo do teu Filho Jesus. Dá-nos, ó Deus, uns novos dias, dá-nos, ó Deus, renova em nós a nossa esperança, renova a nossa fé, que a tua igreja possa ser instrumento, ó Deus, instrumento vivo, que muda cenários adversos, que o mundo possa olhar para o teu povo e ver em nós a diferença, ver em nós luz, ver em nós sal, ver em nós santidade, ó Deus, que nós possamos ser canais de bênção para este mundo. Toma os governantes desta nação em tuas mãos, ó Deus. Repreende toda anarquia, repreende, ó Deus, toda ação beligerante, repreende toda ação inspirada pelo inimigo de nossas almas. Que tu continues, ó Deus, enchendo os teus filhos de autoridade e poder para fazer notório o teu evangelho, o teu genuíno evangelho, que ele continue sendo pregado, que vidas continuem sendo alcançadas, que vidas continuem sendo transformadas, que vidas continuem sendo curadas pelo poder do teu santo nome, pelo poder da tua palavra que nos alimenta, nos sustenta, ó Deus, nos transforma, nos faz novas criaturas, nos dá ousadia, esta palavra, ó Deus, que tem feito muitos homens abandonarem, ó Deus, uma vida de pecado e se voltar para ti, porque tu és luz, tu és Senhor e tu reinas de forma absoluta, porque tu és suficiente, tu és o grande eu sou o que sou, pois em ti não há sombra de variação, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em tuas mãos eu entrego os teus filhos e digo todas essas coisas, ó Deus, crendo, porque as digo, as peço, as
clamo, as suplico no nome santo do teu unigênito Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de externar aqui as minhas homenagens a todos os pastores do Distrito Rio Metropolitano, especialmente ao nosso superintendente distrital, reverendo Sérgio, e ao nosso amado pastor Cláudio, nosso pastor da igreja de Anchieta, pela sua recuperação, pelo seu entusiasmo sempre presente, pela sua liderança sadia sobre um rebanho sadio, pelas suas mensagens que continuem tocando, continue alcançando vidas, continue alimentando a sua igreja. Assim como rendo aqui as minhas homenagens aos pastores Renan, Jupi, Antônio Bonfim, Ronald Viana, Fábio Costa, Jefferson, que Deus continue dando a todos vocês poder, autoridade, unção e santidade para continuarem honrando o santo ministério para o qual foram convocados. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia cheios da sua graça e cheios dessa intimidade com Deus Santo, com Deus vivo, honrando e adorando esse Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça regeneradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomensurável amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, ricas e preciosas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos desta terra, e todos quantos aguardam a vinda do Senhor Jesus, possamos dizer-nos todos em uma única voz: amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Adore, adore, porque Ele é digno. Somente Ele é digno. Não há outro Deus além de Deus. Antes dele, nunca houve. E depois dele, jamais haverá. Deus santo, Deus autoexistente, Deus absoluto, que não apenas criou, mas ainda exerce controle sobre toda a criação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.